Meia baixinha? Se você falar que pode ir, eu vou. Então, boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente nessa casinha do coração. A gente sente saudade, sabia? Que bom estar aqui. Que nós possamos receber o que viemos buscar, né? E com certeza sairmos melhores em energia, pensamento, sentimento, né? E os laços afetivos mais estabelecidos. Esse é muito bom. Nós escolhemos esse tema, Força da Vida, Fé, Esperança e Caridade, não é tema meu, está lá no Evangelho, escrito exatamente assim, a força da vida, fé, esperança e caridade, né? No capítulo 19. E o que seria a força da vida? É o que nos dá condições da gente caminhar, né? E a fé é o nosso suporte para a gente poder ir em frente, vencer as turbulências do caminho. E a gente às vezes coloca a fé assim como se tudo dependesse de Deus, mas depende de nós também, né? Não é só de Deus que depende as coisas para a gente. E a gente tendo uma fé fortalecida, ela vai gerar uma esperança. E gerando uma esperança, a gente faz a caridade conosco mesmo. Porque nós também temos que ser caridosos conosco mesmo, porque não é só esperar que o outro seja conosco, mas nós também temos que ser, né? No sentimento, no pensamento, nas emoções, na forma de conduzir a vida, é a nossa forma de caridade para conosco também. Se a gente for observar lá no capítulo 19, ele fala assim, ó, a fé que transporta a montanha. A força divina que Jesus tinha na época, ele trouxe aos seus apóstolos. E os seus apóstolos estavam tão assim envolvidos com Jesus, que tudo que Jesus falava, eles levavam aquilo como a coisa que tinha que acontecer, que tinha que caminhar, que tinha que ir em frente, né? Então é a fé que eles tinham realmente naquilo que Jesus falava. Logicamente, não é só ter a fé, é ter o esforço, ter a vontade, ter a ação. Não basta só ter a fé, precisa colocar ela em prática para que nós possamos viver os nossos momentos aqui, né, que nós temos aqui na Terra, né? Chico Emmanuel fala assim: a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Lembra da parábola de Jesus, quando ele falou que a gente deve construir nossa casa sobre a rocha? Ali está falando da fé. A fé que nos daria suporte para a gente poder enfrentar as turbulências, as tempestades do caminho, as dificuldades do caminho. O que seria essa rocha? Os ensinos de Jesus para nós. Essa rocha seria a gente estar colocando em prática aquilo que ele nos ensinou. Essa seria a rocha que vamos edificar em nosso coração. Edificando em nosso coração, nós vamos conseguindo viver todos os momentos que a vida nos traz. Há momentos que são difíceis, né? Muito difíceis para a gente, mas baseado nos ensinos de Jesus, com uma fé fortalecida, nós vamos confiando que amanhã é um novo dia, amanhã é um novo momento, amanhã é uma nova oportunidade e a gente pode avançar, né? Nessa nova oportunidade, mesmo que nos traga, vamos colocar entre aspas aqui, dores, né? Dores morais, dores físicas, né? Muitas vezes nossa desatenção com os nossos amigos, mas não importa. O que importa é que nós tenhamos os ensinos de Jesus em nós, vibrando em nós, para que a gente, nos momentos em que a gente tiver que sair da zona de conforto, para enfrentar a dificuldade, a gente consiga superar essa dificuldade, confiando na presença de Jesus em nós, né? Que é o que a gente temos que viver. Fé é a força que nos faz caminhar. É o que Jesus falava para os seus apóstolos naquele tempo. Né? Você pode lembrar dessa parábola, você pode lembrar da outra parábola do semeador também. Né? São várias orientações que Jesus nos dava para que nós pudéssemos construir essa jornada espiritual em nós. Uma jornada que nós sabemos que tem altos e baixos, que tem muitas vezes os nossos afetos e desafetos envolvidos conosco, e nós precisamos trabalhar isso, né, na família, no trabalho, seja onde for. Mas jamais nós podemos deixar de acreditar que Deus está ao nosso lado sempre e que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito, às vezes a gente fala, nossa, não estou entendendo, né, qual é o propósito. Mas nós sabemos que o propósito é o nosso crescimento espiritual. E a nossa caminhada espiritual, esse é o propósito. Para que um dia nós cheguemos a ser ali aquela criatura pura, né, como Jesus era. E nós hoje vamos falar de 3 histórias do livro Primícias do Reino. Já leram esse livro? De Amélia Rodrigues?
É um livro muito, muito bom de ler, várias histórias maravilhosas. Eu peguei algumas histórias para a gente. Primeiro ele fala do quê? Da mulher hemorroísta. O que é a mulher hemorroísta? Vocês lembram da história? A mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, que procurou tudo quanto é recurso da época e não conseguiu ter assistência daquele recurso da época, e ela ouvira falar de Jesus. E ela então foi até onde Jesus estava, saiu da sua cidade, foi até onde Jesus estava, mas estava assim de gente querendo falar com Jesus. E ela queria chegar até Jesus porque ela sentia que Jesus poderia ajudá-la, poderia curá-la. Ela tinha uma fé bastante forte, né, em Jesus. Como diz no livro, ela cria nele, sentia-o invadir o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia uma tão grande serenidade, uma grandeza. E ela então se esforçou em chegar até Jesus. Mas como era muita gente, ela não conseguiu se aproximar. Então, o que ela fez? Ela tocou Jesus, né? Ela conseguiu tocar Jesus. Quando Jesus perguntou, alguém me tocou? E os seus apóstolos, mas Senhor, está tão cheio aqui, todo mundo vai te tocar, né? Ele falou, não, alguém me tocou. Esse alguém me tocou uma vibração diferente, uma vibração de amor e de confiança, de esperança, né? De que poderia ser ali curada. É o que nós temos que ter na nossa vida, né? Essa força interior que vai nos conduzir para enfrentar a nossa encarnação, que a gente sabe que é um planejamento para nós podermos melhorar, e quando nós chegarmos lá no plano espiritual, chegaremos melhor do que nós estamos aqui. E quando ela tocou Jesus, Jesus sentiu a vibração dela, uma vibração diferente daquela pessoa que realmente confia, acredita e se coloca à disposição para, naquele momento, estar ali para receber o que Deus permitiu para ela receber. E, logicamente, quando Jesus, né, sentiu a vibração, ele perguntou: quem me tocou nos meus vestidos? E ela, bastante trêmula, disse: Senhor, fui eu que o toquei. Né? E que Jesus disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. O que é fé, então? Identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos. Identificar dentro de nós que existe um ser maravilhoso que nos criou, que nos conduziu, que nos fez vir aqui para que nós melhorássemos. E esse ser que é o nosso bem. Sempre ele quer o nosso bem. Deus não quer o nosso mal. Deus não é punitivo, Deus não é vingativo. Deus é único, amoroso, soberanamente justo e bom e quer o nosso melhor. Só que nós, em algum momento, infringimos a lei divina. E por infringirmos a lei divina, vamos responder por essa escolha que nós fizemos. A gente sempre fala isso, né? A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou como disse Jesus no livro Céu e Inferno, a cada um segundo as suas obras, como Kardec nos traz. Então, nesse momento, o que ela sentiu? Ela sentiu que naquele momento, né, ela era uma criatura e confiava no Criador. Essa é a mensagem que ela nos traz, que nós podemos, em qualquer momento da nossa vida, jamais esquecer que tem um ser superior a nós, temos amigos de luz que nos acompanham e que podem nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, né? Por mais difícil que seja, nós não estamos sós em momento algum. O que é importante a gente ver também aqui? Que nós temos que entender que não é só esperar uma atuação de Deus. Ah, tá, eu acredito, eu confio, mas Deus vai agir. Nós temos que fazer a nossa parte também, nós temos que agir também. Não é só esperar. Muitas pessoas falam, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai prover, e não vai em busca daquilo que é necessário, né? Às vezes você precisa de alguma coisa, algum socorro médico, a pessoa não sai de casa, não vai buscar, precisa ir buscar, fazer um esforço, né? E na casa de oração, tem pessoas que quando vem a dor, ela se afasta da casa de oração, que seria, né, incoerente, porque é na casa de oração que a gente busca o nosso amparo, a nossa força, né, a nossa caminhada. Então, o que nós temos que fazer? A fé pede uma convicção e uma ação. Então, nós temos fé? Temos. Mas o que fazemos com ela? Só temos a convicção da fé ou nós colocamos ela em prática, no exercício das nossas ações, para quando nós enfrentemos as nossas dificuldades do dia a dia? Eu não falo somente aqui em dor, eu falo em todas as nossas ações, não é? Às vezes você vai fazer um vestibular, você pede, não, amparo, não pede, assistência, nos ajude, a mãe pede, o pai pede, né? A família toda pede. É esse empenho, essa ação de estar todo mundo se
conectando energias boas em vibrações boas para conseguir que essa energia nos auxilie a ter o quê? A ter ânimo, a ter disposição, a ter vontade e a buscar o que nós desejamos, baseado, logicamente, nas leis divinas. Como nos diz no Evangelho, fazer a nossa parte, ação no bem, energias boas, pensamentos bons e vibrações de bem e de bondade. A fé é a força que Deus nos deu. Está lá, força da vida. E nós jamais, jamais podemos sucumbir a qualquer pensamento negativo que chega à nossa porta. Como diz lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que Santo Agostinho nos fala, né? Até o desânimo é uma falta. Então, nós não podemos desanimar quando algo nos acontecer, seja de que forma for, né? Precisa ser doença, não. Qualquer tipo de situação que nos tira da zona de conforto, a gente tem que estar ali pronto para saber que nós estamos sob o amparo divino. Então, o que a gente entende por fé? A fé indica um relacionamento nosso com Deus. Gera em nós uma confiança e uma esperança. Não é só crença, é raciocínio, é razão. Como Kardec nos fala, uma fé raciocinada. Né? Então, eu compreendo que eu sou um ser espiritual, que estou aqui para aprender, para me melhorar. A partir disso, eu compreendo que eu estou recebendo a compaixão divina, estou recebendo a misericórdia divina para reencarnar aqui e poder fazer diferente, né? E a partir disso, é a minha relacionamento com Deus. Né? Gera em nós uma confiança e uma esperança, querer e crer. É importante a gente pensar, se eu quero, eu vou atrás. Se eu creio, eu acredito, eu vou manter a minha crença acesa para não sucumbir a nenhum tipo de situação que a vida nos traz, não importa qual seja novamente, tá? O que nos fala o Evangelho? Que a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho e sem o exercício do livre-arbítrio. Por que é importante estudar? Para não ter uma fé cega, né? Para não ter uma fé cega, vamos estudar, vamos compreender a doutrina espírita, vamos compreender de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. Isso é importante para a gente entender o nosso papel nessa reencarnação. Para a gente entender que nós somos espíritos e como espírito nós vamos progredir. Isso aqui é só passagem, é passageiro essa nossa encarnação. A verdadeira vida, como disse Jesus, é lá no plano espiritual. Mas eu tenho que fazer aqui a minha base da minha vida futura amanhã. É aqui, nesse momento presente, que eu vou construindo o meu futuro, a minha vida futura, né? A forma como eu me conduzo aqui no amor, na fraternidade, na generosidade, eu vou construindo a minha caminhada no plano espiritual. O objetivo é chegar melhor, né? Melhor do que nós viemos para cá, com menos erros e mais acertos. Seria dessa forma, né? Então, a fé é uma força da vida que nasce com a própria alma. O Cristo, o que pode o homem quando tem fé? Isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. É o Cristo que diz. O desenvolvimento da fé realiza por meio do esforço próprio de cada ser. Aí eu pergunto para vocês, se não tiverdes fé, que nós vamos esperar? Estamos aqui, né? Se nós não tivermos fé, fé no Criador, fé que amanhã vai ser um novo dia, fé que nós vamos superar as adversidades, se nós não superarmos, nós vamos pelo menos conseguir passar por elas. Se não tivermos fé, o que nós vamos esperar, né? Não é a fé que dá o amor? Através da confiança no Criador, da crença no ser superior, nós estamos aprendendo a amar. Jesus nos ensinou a amar, e a partir do momento que ele nos ensinou a amar, nós temos esse amor em nós, o germe do amor está em nós. Então, se eu tenho fé, eu acredito, eu creio, eu vou em busca, e eu passo a fazer a caridade do amor para comigo também. Como Emmanuel fala no Vinha de Luz, na lição, se não me engano, 110, ele fala caridade para conosco. Nos aceitar como somos para que nós possamos amanhã ser melhor do que hoje. Mas, primeiramente, nos aceitar como somos e acreditar que tudo tem um caminho, né? A esperança sugere e a fé concretiza. Amanhã vai ser um dia melhor. Vai ser um dia melhor. Assim nós sabemos, né? Mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu coloco toda a minha força de vontade, meu pensamento bom em cima disso. Eu mantenho meu otimismo que amanhã vai ser melhor que hoje. Isso depende de mim. Essa energia otimista depende de mim. Não basta apenas crer, né? É preciso agir. A esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Só a fé, porém, as realiza.
Eu posso ficar na esperança que vai melhorar, que alguém vai, né, vai fazer por mim, mas eu preciso realizar. Eu preciso, é isso que ele fala, eu preciso realizar, eu preciso me esforçar em fazer acontecer. Por isso que ele diz, né, que a esperança faz nascer, né, mas é a fé que vai realizar o nosso desejo, a nossa vontade. E eu não falo apenas em fé, novamente, no sentido de doença, eu falo no sentido de convívio mesmo com as pessoas, de dificuldade que nós estejamos passando aqui por algum momento, pelos relacionamentos familiares que a gente tem. O que nos diz Santo Agostinho, no capítulo 5? Aquele que crê é forte pelo remédio da fé. A fé é o remédio seguro do sofrimento. E ele fala no capítulo 5 que nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, nós aceitamos as condições que nós iríamos passar aqui. Por que esmorecer agora? Né? Já que nós fizemos o compromisso. Para que não esmorecer agora? Não, nós temos o remédio que Deus nos deu, né? As virtudes, o amor, a generosidade, a fraternidade, a compaixão, a caridade, a piedade, que a gente pode conviver uns com os outros fazendo isso acontecer. Fazer com que essas virtudes nossas possam ajudar o outro irmão. Muitas vezes a pessoa está desanimada, você chega lá com, né, com a sua voz, dá um ouvido ali para ele, né, ouve a reclamação dele, ele sai melhor do que ele chegou. Então você está motivando ele a permanecer com a sua fé e no esforço de trabalhar, né? A fé precisa ser ativa. Dentro da fé profunda e da esperança ativa, constrói-se o maior dos sentimentos, a caridade. Nós vamos entrar agora no outro aspecto. Fé, esperança, caridade. Vamos lá, assim, fé, eu falei que era convicção. Esperança, toda tendência ao bem futuro e possível, mas incerto. Não quer dizer que vai acontecer, mas só o fato de eu ter esperança de que vai acontecer, de eu me ligar nesse sentimento positivo e harmonizador que é a esperança, amanhã pode ser diferente. Eu, com esse meu sentimento harmonizador, eu posso verificar. Eu sempre falo, a janelinha que está ali, né? Aquela luzinha pequenininha, eu posso verificar, e dali dela eu posso fazer novas situações, né? E outro que ele fala para a gente, a caridade, que é o procedimento moral para com os outros. Eu vou trazer aqui a história de Natanael ben Elias. Lembra da história do paralítico de Cafarnaum? Já ouviram essa história, né? Quem foi o paralítico de Cafarnaum? Ele era paralítico, não andava, né? Não podia nem sair do catre, ele ficava realmente imobilizado no catre. E ele ouvira falar de Jesus. E ele queria desesperadamente ir até Jesus. Ele buscava, né, no anseio dele ir até Jesus, que ele sentia que Jesus poderia ajudá-lo, né? A fé era tão grande que ele sentia, só que ele não podia ir. Ele não tinha condições de sair do seu catre. O que aconteceu? Os amigos, vendo toda aquela, né, aquela vontade, aquela disposição, se contagiaram com a fé e com a esperança que ele tinha. Contagiados com essa fé e com essa esperança, resolveram levá-lo até onde estava Jesus. Mas chegando lá onde estava Jesus, não conseguiram, porque não conseguia passar. E a maca não passava pela porta de Pedro também. Então, e ele ficou desesperado. Nossa, mas eu quero ver, eu estou aqui, eu quero falar com Jesus, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero estar com Jesus. Aí, contagiado novamente por isso, os seus amigos resolveram exercitar a caridade. Né? Então, a esperança que ele tinha contagiou os amigos, gerou uma caridade no outro, e o que eles fizeram? Colocaram ele pelo teto, né? Ele entrou pelo teto, né? Onde ele chegou até Jesus. Então, a fé que ele tinha contagiou os outros de esperança e, a partir do contágio, levou ao exercício da caridade. Que isso também acontece conosco, né? Quando nós estamos, às vezes, numa situação, você conversa com um, conversa com o outro, você já tem aquele ânimo, né? Essa caridade que exercitaram com ele, para chegar nesse nível, né? De estar na situação dele, mas é a caridade que os outros fizeram por ele. E ele chegando até Jesus, né? Jesus falou o nome dele, Natanael ben Elias. Crês que eu posso te curar? Foi a pergunta que Jesus fez para Natanael, segundo Amélia Rodrigues, tá? Sim, creio, ele disse, creio. Mas Natanael se assustou, porque ele não conhecia Jesus, Jesus não o conhecia também. Ele perguntou a Jesus, Senhor, como sabes o meu nome? Conheces mesmo? Conheces? O que Jesus respondeu? Eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor. Em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que meu pai me confiou. Com essa resposta de Jesus que a Amélia nos traz, Deus conhece a todos nós.
né? Nós somos Natanael nas nossas diferentes condições, mas Deus conhece a todos nós. Como ele diz, né? Conheço desde ontem. O que quer dizer desde ontem? Das nossas encarnações passadas. Nós não estamos aqui de paraquedas, nós viemos aqui com planejamento, com amigos de luz que aceitaram nos trazer, pai e mãe, com amigos espirituais que resolveram interferir por nós e nos fazermos vir aqui. Então, o plano espiritual nos conhece como? Pelo pensamento. É pelo pensamento que ele nos coloca, nos conhece. Porque a gente fala assim, ninguém sabe o que eu estou pensando. Não. O pensamento é poderoso, ele plasma no universo, ele leva tudo que você está pensando, né? Então, é pelo pensamento que no plano espiritual eles também nos conhecem. Como diz Emmanuel, por essa condição que nós somos conhecidos lá. Então, Jesus conhece cada um de nós, da nossa situação aqui presente. E cada um de nós tem uma situação a ser resolvida aqui no plano, nessa condição da reencarnação, que é o reajuste com as leis divinas. Todos nós temos um certo reajuste com as leis divinas. Esquecemos, graças a Deus, o véu do esquecimento, a gente esqueceu, né? A misericórdia de Deus, mas nós sabemos, falam assim pra gente, olha o que você está passando hoje, que você vai saber o que você fez no passado. Assim que falam pra gente, né, Renata? Então a gente sabe que a gente não é anjo, a gente não está aqui sem dívida, nós temos dívidas, né? Mas o que é importante? Nós precisamos confiar que o Criador tem um propósito para nós. E esse propósito do Criador não é que a gente sofra eternamente, não. É que a gente se reeduque perante as leis divinas. Que a gente construa uma base sólida de amor, uma base sólida de conhecimentos que vai nos dar o amparo que nós necessitamos nas nossas ações cotidianas, no nosso dia a dia da caminhada. A casa sobre a rocha é os ensinos de Jesus. E as leis divinas estão em nós, então nós não estamos desamparados pela lei divina, está na nossa consciência. O que nós precisamos é estudar. A doutrina espírita nos trouxe esclarecimento para que nós pudéssemos ali conhecer de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Agora, o que eu faço com isso? Tem que colocar em prática, né? Se eu não consigo colocar em prática no relacionamento que eu tenho, pelo menos para mim, né? Para que eu possa buscar as boas ações dentro de mim e trabalhar dentro de mim, né? Continuando aqui, lá no Evangelho ele fala assim, que a fé é a base da regeneração. A regeneração é o que nós vamos passar, né, no futuro, depois da transição planetária, que é um mundo melhor, né? Nós temos que acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Isso é a base para a gente poder trabalhar em nós a nossa transformação moral. Porque nós vamos ser melhores amanhã nos transformando moralmente. O que é transformação moral? Buscar fazer aquilo que Santo Agostinho nos orienta todas as vezes, né? Se eu faço para ele algo que eu não quero que faça para mim, então eu estou no caminho errado. Porque se eu não quero para mim, não posso querer para ele. Então, essa é a base da regeneração. Eu fazer ao meu irmão o que eu quero para mim, através do amor incondicional. E esse amor incondicional está em nós. O germe está aqui, mas precisa ser frutificado, fortalecido, assim como a fé. A fé é inata em nós, está lá no Evangelho, mas nós precisamos trazê-la à tona. Nós precisamos fazer com que ela se frutifique, que ela se fortaleça, que ela vá produzindo em nós o sentimento de que nós acreditamos, não é uma crença vaga, mas uma crença forte, baseada na rocha que Jesus nos deu, nos ensinamentos de Jesus, que é o nosso Evangelho. Né? O Evangelho é o nosso roteiro de luz. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, nós vamos no Evangelho, nós vamos entender. Né? Se nós passamos por aflições, alguma justificativa tem, a lei de causa e efeito. Não há um efeito sem uma causa. É a lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos. Mas só que o livre-arbítrio nos dá o quê? A escolha e a consequência da escolha. E essa consequência é nossa, não é do pai, não é da mãe, é nossa mesmo, né? Então ele fala assim: a fé é nosso grande sustentáculo, a fé alimenta a nossa esperança, a fé dá sentido à nossa existência. Por que dá sentido à nossa existência? Porque se nós não tivermos fé, então como é que pode? Ele tem um que está ali numa cama paralítico, o outro não está. Mas como que um tem diferença do outro? Será que Deus tem preferências? Deus não tem preferências. Para Deus todos nós somos iguais. Nascemos simples, ignorantes, e fomos, através do livre-arbítrio, fazendo escolhas. E essas escolhas têm consequências. Aí começamos a nos diferenciar, porque cada um faz escolhas, né? Às vezes no bem, às vezes no mal. Aí a escolha é de cada um.
Mas nós todos temos aí essa condição de saber que a nossa existência está baseada nos ensinos de Jesus, que a nossa existência está baseada no Criador, que é Deus, que é soberanamente justo e bom. Sempre vamos falar isso, que nos dá a chance e a oportunidade de crescer. E ele nos fala também que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Por quê? Vimos lá o nosso irmão Natanael Ben Elias, né? Com a sua fé, a sua esperança, ele contagiou todos os outros. E nós, como estamos? Estamos contagiando as pessoas com a nossa fé? Estamos contagiando as pessoas de esperança, de que amanhã vai ser um novo dia, que tudo passa? Como o Chico perguntou, né, para Emmanuel, quando ia passar, o que Maria respondeu? Que tudo passa. Não é? Tudo passa. Hoje pode estar uma situação bem desagradável, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Nós sabemos o nosso dia de amanhã se nós estivermos atentos às nossas ações. Né? Se eu planto uma semente do mal, eu vou colher o mal. É igual a parábola do joio e do trigo. Né? O joio e o trigo crescem juntos, mas o joio não tem utilidade, o trigo tem, o trigo produz. Mas o que quer dizer o joio e o trigo? É o bem e o mal que nós temos. Nós temos que trabalhar o quê? O bem e extirpando o mal de nós. Né? É assim a parábola do joio e do trigo também. A verdadeira fé põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Por quê? Porque ele põe o depósito da sua confiança no Deus, em Deus. Ele põe o depósito da sua confiança nos amigos espirituais na casa de oração que ele frequenta. Eu não falo só de religião espírita, eu falo de todas as religiões. Quando a pessoa busca uma casa de oração, ela está buscando um contato com Deus, né? E é nesse momento que nós vamos enfrentar as dificuldades, que nós vamos estar ali sentindo a presença de Deus em nós. E sentindo a presença dos amigos de luz em nós, mas tendo que ter a fé, né? A fé tem que ser o quê? Tem que ser algo que vem daqui de dentro. Tem que ser algo que a gente busque lá, mesmo que a gente esteja bem ali, né? Vamos colocar assim no fundinho do poço, mas nós podemos sair. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: quando a gente chegar no fundo do poço, não tem mais como ir para fundo, né? Então é só para frente, só subir. Ela fala desse jeito para a gente, né? Se chegamos ao fundo, chegou, então agora vamos subir. Aos pouquinhos vamos subir. E a fé nos faz isso, nos faz subir. Se nós caímos por algum motivo, pessimismo, falta de ânimo, nós vamos subir, porque chegamos numa situação que não tem mais como descer. Agora é só subir até alcançar ali a graça divina, né, da nossa recuperação íntima. A fé nos faz acreditar, a esperança nos leva a esperar e a caridade nos faz agir. Outro exemplo que eu trago, lembra de Bartimeu, né, o cego de Jericó? Ele era cego, vivia ali, você sabe que naquela época o cego de Jericó, ele vivia ali exposto, né, à caridade pública. E usava, inclusive, um manto, né, segundo alguns registros, um manto vermelho que diferenciava que ele estava ali para realmente passar por aquela situação e receber auxílio de quem pudesse dar. E ele ouviu falar de Jesus, ele queria se aproximar de Jesus. Mas ninguém queria deixar ele ir. Naquela época as pessoas tentavam nem impedir que Jesus chegasse. Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu e perguntou para ele: saiba que a sua libertação estava naquele momento de fé, esperança e confiança, dando perseverança na lida. Mas tem uma perguntinha que acho que eu esqueci. Ah, não. O que queres que eu faça? Jesus perguntou a ele. Quero que eu tenha vista. É o que ele pediu para Jesus. Só que ao contrário dos outros, ao contrário de Natanael, o que ele fez? Tirou aquele manto que indicava que ele era mendigo e ele foi trabalhar. Natanael não, Natanael recebeu a cura e foi para os prazeres mundanos, né? Aí é a escolha que a gente faz, né? A moça não, a moça lá, hemorroísta, segundo a Amélia Rodrigues diz, ela voltou para o seu lar e ali voltando para o seu lar, vendeu tudo e foi seguir Jesus. Conta a história também de Amélia Rodrigues que no dia que Jesus foi crucificado, ela estava lá juntamente com Joana, com Maria de Magdala e com João, né? Então assim, cada um recebe uma bênção e às vezes esquece da bênção, mas não. Se nós recebemos alguma bênção porque nós merecemos ou porque tivemos a ajuda espiritual, precisamos continuar exercitando a nossa crença nesse ser superior. A fé nesse ser que vai nos levar a caminhos melhores. Caminhos melhores em todos os sentidos, principalmente no sentido de amor, né? Continuando aqui, lá no capítulo 19. O que ele pergunta para a gente? A fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer, vestir? Será que só ter fé eu vou conseguir comer, beber, vestir?
Não, né, gente? Eu preciso trabalhar, me esforçar, né? Na verdade, precisamos nos esforçar. O que ele fala no Evangelho? A providência divina nunca deixa ao abandono os que nela confiam. É por isso que é os trabalhos de caridade. Ao despertar de caridade em nós, que nós vamos aí buscando ajudar o outro, né? Vocês fazem um trabalho maravilhoso que a gente sabe. E o quê? Despertou a caridade, a fé, a confiança, vamos conseguir os mantimentos, vamos colocar bem simples assim, né? E vamos fazer um trabalho. Isso é fé que parte para ação. E partindo para ação, vai ajudando os outros em caridade. É isso que ele está colocando para a gente, né? Que a gente nunca deixa ao abandono aquele que nelas confia. Todavia, quer que esses, por seu lado, trabalhem. Quem fala isso é Kardec, está lá no capítulo 19. Não é vir, né? Assim, tá tudo de graça, porque aquilo que a gente ganha de graça sem esforço, nós não damos valor, muitas vezes, né? Então, aquela história, né? Não é só ensinar, dar o peixe, é ensinar a pescar. É claro que é necessário o peixe, sim. Eu sempre falo para muitas pessoas, é necessário dar o peixe para muitas pessoas, sim. Né? Mas é necessário também ensinar a pescar. Como? Na casa de oração que eu frequentava, a gente fazia o quê? Igual vocês fazem, palestra, não é isso? Palestra, evangelho para as crianças, né? E aí você está o quê? Está plantando a semente do amor e da ação. A partir dali, eles vão buscar o seu esforço, o seu trabalho. Né? E muitos vão trabalhar, vão buscar sair dessa situação que muitas vezes de dependência. Quantas pessoas já conseguiram deixar de ficar pegando cesta nas casas que eles buscam e conseguiram trabalhar aí em frente? Mas é preciso a ação. Ele fala aqui, todavia, quer que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontra os meios de sair da dificuldade. Olha que interessante Kardec nos fala. Se a gente não consegue ali, né, o auxílio material, inspira ideias. Para quem? Para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas com quem nós convivemos. Os administradores de casa de oração, vou fazer um trabalho de caridade, vou fazer um trabalho assim, fazer um trabalho assado, né? Então, assim, ele inspira as pessoas que podem ir em busca, usando todos os seus talentos, nós temos talentos e muitos, usando os nossos talentos para conseguirmos aí trabalhar e ajudar o irmão que necessita. Porque a gente sabe que, né, vamos falar assim, tem uma passagem da Irmã do Fogo que ela faz assim, a gente tem um pensamento, mas meu pensamento sintoniza com o seu, com o seu, com o seu, forma o quê? Forma uma teia. E essa teia se fortalece. E se fortalecendo, ela vai conseguir atingir aquilo que ela precisa. Né? E assim também é com a gente, com relação à fé, esperança e caridade. Nós nos ajudamos, unimos pensamentos bons e vamos trabalhar para nos fortalecer no amor do Cristo e para ajudar outras pessoas que estão necessitando nesse momento. Agora, se eu vou começar um trabalho, isso não vai dar certo. Não adianta, né? Eu preciso ter fé que vai dar certo. Preciso acreditar que vai dar certo. Agora, se eu ficar sentado esperando, também não vai resolver. Eu preciso agir. Por isso que ele fala que a fé tem que ser ativa. E ele fala aqui, ó, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Nós precisamos estar abertos a essa energia que é colocada ao nosso lado. Nós somos um campo energético. Né? Se eu fico ali só no negativismo, eu não dou chance para que as boas energias cheguem até a mim, para que os bons espíritos possam me dar, né, rompantes assim de ideias boas. Eu preciso estar aberto para isso. Eu só vou estar aberto para isso se eu confiar, se eu acreditar que eu vou conseguir. Se eu manter acesa o meu contato com Deus, a minha conversa com Deus. Emmanuel fala que no dia da dor, que a gente passa pela dor, é o momento da nossa entrevista com Deus. Né? Então, assim, é onde nós vamos buscar a nossa fé vir à tona, para poder fazer o quê? Poder caminhar e trabalhar no dia seguinte, se for uma situação que estivesse nos impedindo hoje de fazer isso. O que é importante? Que a gente busque. Eu trouxe a história de Zaqueu para a gente. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos, odiado por todo mundo, e Zaqueu queria ser amado, né? Quem não quer ser amado? Né? Zaqueu queria ser, pelo menos que as pessoas não tinham tanta raiva dele, né? Ele tinha essa esperança. E ele queria então, a Amélia nos fala que ele queria então ver Jesus, e foi lá para a árvore, né? Ele nunca imaginou que Jesus iria pedir para ele descer da árvore, né? Nunca imaginou, porque, segundo a época, né, ele era uma pessoa que cobrava impostos, então as pessoas odiavam, porque ele tinha uma função, né? E vamos dizer assim, não sabemos qual era o comportamento também. Mas o que ele disse, né, quando Jesus pediu para ele descer? Ele teve uma mudança de atitude, não foi?
se eu tiver devendo, eu vou repor 3 vezes, né, aquilo que eu peguei, né? Ele é tão rico que ele conseguiu fazer isso. Mas o que é mais bonito aqui é que a Amélia Rodrigues nos fala assim, que ele, a convite de Pedro, ele foi fazer o quê? Ele foi construir uma igreja numa cidade do interior e foi trabalhar nessa igreja, né? Olha como ele teve uma fé, confiou, acreditou e foi trabalhar, foi servir ao Cristo. Então, por isso que fala que a fé também, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Não há. Se tiver vontade, como eu falei no começo, vontade, querer, disposição, a gente vence. Agora, se a gente não quer, não vence, né? Por mais que o meu pai e minha mãe quisessem, eu não quisesse, não ia resolver, né? Porque é importante que seja uma coisa interior. A gente pode ajudar, a gente pode amparar, a gente não pode obrigar o outro a fazer o que a gente quer. A gente tem que deixar a liberdade do outro, já que tem o livre-arbítrio, ele pode escolher. O que nós podemos fazer é escolher o mal, como muitas mães e pais fazem, abraça, igual o filho pródigo, né? Traz de volta para casa, recebe o filho e dá a condição do filho se reerguer. É assim que nós temos que trabalhar. Mas nós não podemos perder a fé e a crença no Criador, que tudo que nós passamos aqui, ele tem um propósito para nós, como eu falei agora há pouco. Que mudança nos acarreta a fé? É a força da vida que nos dá otimismo, vontade de viver, esperança, ânimo, serenidade e disposição. Olha só quanta coisa maravilhosa a fé nos dá, né? Ânimo, né? Porque gera esperança. E se gera esperança, a gente se anima de começar, de recomeçar, de sair daquele torpor que às vezes a gente entra. A fé tem essa função, né? De gerar esperança em nós. Enquanto a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza seus efeitos depressivos. Olha só, muitas vezes quando o sofrimento chega para alguém, é normal a pessoa entrar num estado, né, negativo, um estado, né, de desânimo e tal. Mas se temos fé e acreditamos, nós vamos buscar a solução para o nosso problema. Mesmo que a gente não vença o problema, mas nós vamos conseguir ter forças para passar por ele. Isso já é muito bom, né? Conseguir passar pela situação. Quantas pessoas você vai no hospital e vê que está desanimado e tal, quando ele consegue assim uma palavra amiga, ele se enche de ânimo, de esperança e vai à luta? Porque é isso que a fé gera. A fé gera essa motivação para ir caminhar. É claro que depende de cada um de nós, né? A fé não se prescreve, não se impõe. Está lá no Evangelho. Não posso passar uma receitinha de fé, né? Ó, faça isso, não posso. Ela não se prescreve, ela não se impõe. Por mais que eu tenha fé, não posso impor a vocês, né? E não posso prescrever uma receitinha para vocês, porque ela é de dentro, é de nós, né? Então, não se prescreve, não se impõe, mas está em nós como força da vida que nós temos condições de buscar. Essa força foi colocada em nós por Deus, pela bondade divina. Outro aspecto que ele fala assim, ó, a fé sobre qualquer aspecto é base para todas as realizações nobres das criaturas. Lembra de quantas calamidades nós tivemos no nosso país e todo mundo se uniu para ajudar? Né? Contagiou. E aquela situação ela é contagiante. Contagia e todo mundo se encaixa, como foi na questão do Rio Grande do Sul, e todo mundo se ajuda. O que nós não podemos é esquecer. Hoje poucas pessoas falam do Rio Grande do Sul, mas a calamidade continua ainda lá, a gente sabe, né? E muitos não conseguiram ainda sair. Mas nós precisamos exercitar. Eu não posso estar lá, mas eu posso orar. Né? Pela minha fé, pela minha confiança, eu posso mandar energias boas para aquele pessoal que está passando pela dificuldade. E isso é que a fé nos faz, a fé nos faz agir. E ele fala assim: a fé pode ser divina ou pode ser humana. O que é a fé humana? Acreditar nas nossas próprias forças. Acreditar que nós podemos. Porque se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Né? Eu tenho que acreditar que eu posso. Então ela diz que é humana nesse sentido, né? Acreditar nas próprias forças. Concentra as suas faculdades, os interesses materiais nas necessidades humanas. Logicamente, a fé humana é importante, mas não é primordial. Nós temos que ter a fé divina, né? Através da nossa fé divina, da nossa crença no Criador, da condição que nós viemos aqui para acertar, não para errar, na condição de que nós temos todos os talentos que nós precisamos para vencer as dificuldades, na questão de que nós planejamos estar aqui, então nós podemos fazer o quê? Podemos trabalhar essa fé humana que é necessária, essa força, mas também trabalhar a nossa fé divina. E o que é a fé divina?
Concentra suas faculdades e interesses espirituais na vida futura. Eu passo pela prova hoje porque eu sei que em algum momento da minha caminhada eu fiz alguma coisa errada com relação à lei divina. Né? Vamos colocar, cometi uma imperfeição em relação à lei divina. Eu estou apenas respondendo por isso aqui nessa encarnação. Mas a minha verdadeira vida é espiritual. Então eu tenho que fazer todo o meu esforço aqui para que eu não perca essa encarnação. Para que eu não esmoreça, não desanime, não desista e para que eu vá em frente. É isso que a fé tem que nos contagiar. Para jamais desistir. Jamais em momento algum. Porque nós não estamos sós, eu sempre repito isso. E lá no livro ele fala assim para a gente, nesse capítulo: tem de fé, mas com racionalidade. Por que eu tenho fé? Porque eu acredito que eu sou um espírito, que eu sou um ser que está aqui com proteção divina. Por que eu tenho fé? Eu tenho que fazer esse questionamento para mim, né? Porque eu creio que eu sou uma pessoa que vim aqui em forma humana para melhorar, para aprender, para um dia aprender a amar incondicionalmente. E através desse amor incondicional, eu vou galgando degraus de evolução. Eu tenho fé porque o meu modelo é Jesus. E ele aqui viveu e passou por nós, que é possível a gente poder trabalhar o amor em nós, como ele fez, né? Nós tivemos as 3 revelações do Criador para nós. Né? Justiça com Moisés, amor com Jesus e caridade com a doutrina espírita. Para que essas revelações vieram? Para que nós pudéssemos buscar aqui dentro tudo que está aqui guardado, esquecido, trazer à tona e trabalhar. E ele fala mais um pouco ainda. Ó. Não admitais a fé cega, como muitas pessoas fazem, né? Entrega tudo como se fosse ali, entrega tudo para Deus, não faz o esforço, não faz o trabalho, não faz nada, né? Não é assim, nós temos que fazer a nossa parte. Claro que vai receber o auxílio espiritual, a gente sabe que Deus não nega nada a ninguém, né? Mas é preciso o nosso esforço, no Evangelho está bem claro sobre isso. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que eu amo Deus? Porque essa natureza que eu estou vendo aqui eu criei, né? Eu criei o mar, nós criamos o mar, nós criamos as maravilhosas coisas da natureza. O homem não criou. Então eu tenho que entender que existe um ser superior a nós humanos que criou tudo isso. Então eu tenho que aceitar, né, que esse ser maravilhoso criou tudo isso, criou para o nosso benefício, para que nós pudéssemos crescer e evoluir. A gente vai ver Deus, como está na questão 10, a gente não tem condições ainda de sentir Deus totalmente, porque não temos ainda os sentimentos necessários para isso. Mas nós podemos sentir Deus através da natureza, olhando a criatura, a criação. E a partir da criação você vai sentir, bom, não foi o homem que fez. Então, se não foi o homem que fez, é uma criatura superior, que nos ama, que quer que nós também sigamos no caminho melhor, né? Outra coisa que ele orienta, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Né? Jesus não falou que nós todos devemos construir o reino de Deus em nós? O que é o reino de Deus em nós? As nossas mudanças interiores. Nós podemos fazer essas mudanças, né? Que é uma construção dentro de nós, através de, como eu falei no começo lá, da casa sobre a rocha. E nós temos todos os ensinos de Jesus para nós aqui. Não podemos esquecer jamais desses ensinos. Outra recomendação que ele fala: seguir os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. É isso que ele fala para a gente. Fé raciocinada. Né? Isso que o Kardec nos traz. Não a fé cega. Aceita e pronto porque mandou, porque fulano não. Uma fé que eu aceito, que eu entendo que existe um ser superior a mim, que criou a nossa Terra, o nosso planeta, que deixou Jesus para nós como modelo e que nós podemos fazer. Não somos Jesus, mas um dia deveremos ser, né? Como pessoas puras que somos. E para a gente poder encerrando, eu trouxe uma mensagem também que fala assim, ó. Somente a fé verdadeira, que deve ser conquistada por cada um de nós, individualmente. E a custa de esforço e dedicação é que nos oferecerá muitas bênçãos de forma efetiva e permanente. Mais uma vez, individualmente. Eu posso contagiar a minha irmã, meu irmão, meu amigo com a minha fé, com a minha esperança, mas ele precisa trazer de dentro dele, né? Trazer ela à tona. É por isso que ele diz aqui, individualmente, esforço e dedicação. Aí eu creio, mas tudo bem, então vamos esperar que Deus resolva tudo? Não é passivamente esperar que Deus resolva, mas o que nós vamos fazer? Né? Aí eu vou na casa de oração, vou tomar um passe, vou tomar uma água fluidificada, né? Eu vou ler o Evangelho, eu vou estudar o Evangelho, eu vou fazer ações.
E fazendo ações, eu estou me conectando com Deus, com os amigos de luz que possam ali abrir aquela janelinha para que eu possa enxergar a esperança, né, do dia de amanhã ser melhor que o dia de hoje. E é com esse sentimento que eu vou estar contagiando as pessoas que estão ao meu redor. Como eu disse no começo, a fé é contagiante. Né? Um contagia o outro e a partir daí ela gera essa esperança e gerando esperança gera a caridade, que é o nosso compromisso aqui conosco, um com os outros, né? Caridade. Não a caridade material somente que é importante, mas a caridade moral. A caridade do sorriso, do abraço, do ouvido para que o outro possa falar com você e você acalmar o coração. Eu não sei se já falei aqui da outra vez que eu tive, mas eu vou falar de novo, se eu já falei. Quando nós chegarmos lá, né, amanhã, que não seja, né, que seja mais para frente, não vão nos perguntar, né, o que nós fizemos aqui de carro, de casa, de... Não. Quantas lágrimas nós enxugamos? Quantos corações amargurados nós abrandamos? Quantos sorrisos nós acalentamos? Quantas pessoas vieram até nós e nós abraçamos, sem exigir nada em troca? É o que vai nos perguntar lá no plano espiritual. E como nós exercitamos a nossa fé com o nosso exemplo? Nós caímos? Nós desanimamos, como disse Santo Agostinho? Ou nós aprendemos que somos seres espirituais em evolução e vamos buscar essa evolução trabalhando? Passando pela dor, que muitas vezes ela vem para nós mesmos, mas sabendo que nós vamos chegar lá no final com uma vitória. A vitória de ter vencido, de ter passado pela situação difícil, não ter blasfemado, não ter murmurado, não ter se desequilibrado e não ter desistido. Isso que é importante, não desistir jamais. Então a fé é contagiante, a fé não se prescreve, né? Isso é muito importante, não é uma receitinha, mas ela está em nós. Então nós temos que buscar ela e trazer à tona, juntamente com o amor que a gente tem, que Deus nos concedeu. Então, é essa mensagem que eu trouxe hoje para a gente. Muito obrigada.